Incêndio. Nossa equipe voltou hoje às lojas que pegaram fogo e nós vamos mostrar como estão os trabalhos no local. Dia das Mães. Diretoria do Procon dá dicas sobre compras e comparações de preços para presentear a sua mãe. E ainda hoje, na série Mães, vamos conhecer a rotina de mãe de gêmeos. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. E nós abrimos o jornal de hoje falando do incêndio que chocou os moradores de Votuporanga na tarde de ontem. 3 lojas ficaram totalmente destruídas e o piso de 4 apartamentos ficaram comprometidos. As causas do incêndio já foram constatadas pela proprietária de uma loja de doces, onde o fogo começou. De acordo com ela, o foco teve início em um ar-condicionado que fica nos fundos da loja. Uma funcionária minha estava lá no fundo, quando ela gritou, eu estava na frente com outro funcionário, ela gritou para mim, ó, pegou fogo, eu saí correndo lá no fundo. A hora que eu fui lá, o fogo estava todo no ar-condicionado. A hora que estava no ar-condicionado, o fogo desceu, tinha umas caixas, pegou nas caixas, estourou o vidro lá do fundo. A hora que estourou o vidro dentro da loja, começou a pegar fogo nas bandejas e a gente não deu conta mais de controlar. Ainda segundo ela, as chamas se alastraram com rapidez. E a demora da chegada do Corpo de Bombeiros foi um dos motivos para que o fogo alcançasse outras 2 lojas e 4 apartamentos que ficam na parte superior do comércio. Ariadne é cliente de uma das lojas e também comentou sobre a demora da corporação para chegar até o local. Aí a gente tentou ligar para o bombeiro na hora que começou e ele não atendia. Aí a gente ligou para a polícia falou assim, não, você tem que ligar 193. Tentava ligar e não atendia. Aí eu corri, liguei para o meu pai, minha mãe tentou ligar lá de casa. Aí até que, a hora que a polícia chegou, eles atenderam, aí a polícia falou, não, vem, porque tá pegando fogo. A gente foi, tentamos ligar para o bombeiro, tentava, não conseguia falar. Aí eu liguei para a polícia e falei para o policial, aciona o bombeiro, porque tá pegando fogo e o fogo tá alto. Foi isso, não deu tempo de fazer nada. O tenente do Corpo de Bombeiros, em defesa da corporação, afirma que assim que solicitado, os militares seguiram em urgência até o local. E ainda segundo ele, o prédio não tinha alvará para funcionamento. As viaturas nossas, elas deslocam no mais rápido possível, mas a gente vem com um caminhão com 6 mil litros d'água, não é tão rápido, né? Para a pessoa que está no local, realmente tem essa sensação de que não está chegando. Quem está na emergência, está com calor, aquele fogo, vendo tudo aquilo ali, as viaturas foram acionadas normalmente, a gente estava aqui próximo ao quartel, e chegamos rapidinho aqui. A edificação ela não se encontrava, que ela não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Isso é um detalhe muito importante de ser se falado. Existia um projeto aprovado aqui, os proprietários pediram a vistoria do Corpo de Bombeiros, o bombeiro veio, fez a vistoria, passou um relatório de algumas irregularidades que precisavam ser regularizadas e isso não foi feito. Então isso pode ter contribuído muito para esse incêndio e não a demora do Corpo de Bombeiros, como está alegando o proprietário. Quem passava pelo local se assustou com as proporções tomadas pelo fogo, mas nada perto do medo que passou o Fabiano. No momento do incêndio, ele estava em casa, um dos apartamentos sustentados pelo prédio em que ficam as lojas que foram destruídas pelo fogo. Eu estava fazendo almoço e aí ele estava assistindo televisão e ele falou que estava vendo fumaça na janela. A gente fechou a janela e aí eu falei, vamos descer, que senão vai pegar tudo aqui, fogo. Tava eu e o Yuri no nosso apartamento. No apartamento delas parece que não tinha ninguém. E ainda nesta edição você vai ver como estão os trabalhos no local. Uma motocicleta foi queimada em Barbosa durante esta madrugada. A polícia acredita que o incêndio tenha sido criminoso, já que é o 2º caso em menos de uma semana registrado na cidade. O veículo estava no estacionamento de um condomínio. Os policiais investigam o caso. Um soldador de 33 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem, sob acusação de tráfico de drogas. Ele e um adolescente de 17 anos estavam transportando drogas de Coroados a Birigui. A dupla fazia o trajeto de moto. Com eles foram encontrados 19 porções de maconha e R$ 98 em dinheiro. Um garoto de 12 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde de ontem ao ser flagrado dirigindo um veículo em Araçatuba. O menor acelerou e tentou fugir da abordagem. Ele foi perseguido e interceptado em frente a um condomínio residencial.
A Polícia Militar informou na noite de ontem que 9 policiais do 17º Batalhão de São José do Rio Preto estão presos administrativamente. A PM abriu uma sindicância para apurar o suposto envolvimento deles com o sumiço de um tijolo de maconha de uma operação realizada no dia 1º de maio. E agora eu quero falar com os filhos que moram em Votuporanga e região. O Dia das Mães está chegando e presentear esta pessoa tão especial é uma tradição que passa de geração em geração. E os lojistas comemoram, pois a data ajuda a movimentar o comércio. E para que nenhum filho acabe prejudicado por promoções, preços ou parcelamentos, o Código de Defesa do Consumidor garante os direitos nos casos de troca e defeitos de fabricação dos produtos. Então fique ligado nas dicas que nossa equipe preparou para você. O comércio já está com as vendas aquecidas por causa do Dia das Mães. Neste ano, a expectativa é que o movimento nas lojas aumente em torno de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi em 1932 que o segundo domingo de maio foi oficializado pelo presidente Getúlio Vargas como o Dia das Mães. É a segunda melhor data para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Entre os presentes mais comprados estão roupas e calçados, mas muitos consumidores não conhecem os seus direitos. E você, sabe quais são eles? E você já aprendeu das mães já? Já. E o senhor sabe quais são os seus direitos no caso de troca, por exemplo, do produto? Não. Tem nem ideia? Não. Porque às vezes a gente precisa fazer uma troca, a gente vê algumas plaquinhas falando não fazemos troca ou tem tantos dias para fazer e a gente fica sem saber quais são os direitos. O PROCON de Votuporanga orienta sobre as dúvidas mais comuns. O consumidor pode exigir que esse produto, no caso de apresentar problemas, seja submetido à análise da empresa, para que a empresa apresente ao fabricante e, no caso, decida pela troca do produto ou até devolução do dinheiro, né? Lembrando que a loja não está obrigada a trocar por questões de a pessoa não ter gostado do modelo ou o número estar errado. Muita atenção ao consumidor na hora de fazer a escolha do produto, para que ele não queira depois trocar por essa razão. No caso de produtos como eletroeletrônicos, os direitos são diferenciados. Cautela deve ser redobrada. O consumidor sempre tem que estar atento que o fabricante ele apresenta um prazo de garantia do fabricante. Então, destacar qual que é o prazo, em que consiste essa garantia e exigir o termo de garantia do fabricante, tá? Para que, uma vez causando problema aquele produto, ele possa se dirigir a uma assistência técnica e lá o produto vai ter que permanecer por até 30 dias. Se o problema não for resolvido no prazo de 30 dias, esse consumidor pode retornar até a loja e exigir a troca daquele produto ou a devolução da quantia paga. Veja algumas dicas para fazer boas compras. Os consumidores devem sempre fazer pesquisa, se valer das pesquisas que nós estamos também veiculando, para que a compra seja bastante sensata, que não haja um endividamento, né? Gastar mais do que pode, também com relação a boas escolhas, em relação a tamanho, a número, ao gosto da sua mãe, fazer a pesquisa em sites também é bastante prudente para poder negociar e, se for o caso, até pechinchar. E se você ainda não comprou o presente para sua mãe, preste bem atenção neste recado. Pela primeira vez, o PROCON de Votuporanga realizou uma pesquisa comparativa de preços de produtos. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 16 do mês passado e avaliou 23 itens ligados à beleza, eletrodomésticos e eletrônicos vendidos em 5 grandes magazines da cidade. O resultado da diferença de preços de uma loja para outra pode chegar até 57%, segundo a diretoria do PROCON. O objetivo deste levantamento é auxiliar o consumidor na hora de comparar os preços. A pesquisa completa você confere no site votuporanga.sp.gov.br no link PROCON. E ainda falando sobre mães, no próximo bloco você confere mais uma matéria especial nesta semana do Dia das Mães. E o tema de hoje é o desafio de ter filhos gêmeos. Mais detalhes já já. E será que hoje vai chover? Confira agora na previsão do tempo.
A quarta-feira amanheceu com céu claro e muitas nuvens. À tarde, o dia segue com nebulosidade variável e pequenas chances de chuva. A temperatura fica entre 20 e 34 graus. Neste momento, Votuporanga registra 29 graus. E o assunto agora é a coqueluche, uma doença bacteriana altamente contagiosa que estava erradicada do país até o ano passado, quando o Ministério da Saúde registrou vários casos, um deles fatal. Aqui na nossa região foram registrados 40 casos em 2013. E já este ano, em Votuporanga, foram registradas 25 notificações, sendo apenas uma delas confirmada. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Danúbia Franco. Tudo bem, Danúbia? Tudo bem. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é essa doença e quais os sintomas. A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença infecciosa aguda que atinge principalmente o trato respiratório, traqueia, os brônquios. Os principais sintomas são tosse seca, coriza, mal-estar geral e uma febre baixa. E essa doença, Danúbia, ela pode ser confundida com uma gripe? Quando a mãe, porque parece que a maioria das pessoas afetadas são crianças, Isso. Quando a pessoa deve procurar um médico e sabendo, imaginando que o sintoma é sim da coqueluche e não de uma gripe? De uma gripe. Geralmente a gente acaba diferenciando pelo prolongamento da tosse. O resfriado, a gripe, geralmente ele é cessado, né, com o tempo mesmo. A coqueluche, essa tosse pode perdurar até 14 dias. Então, tem uma tosse seca por muito tempo, mais de 2 semanas, precisa procurar para ser feito o diagnóstico. Ela também pode ser confundida com uma tuberculose? A diferença é que na tuberculose tem uma tosse produtiva, a gente fala tem secreção. Então, você escuta uma pessoa tossindo, tem secreção, né? Pode-se pensar na tuberculose. A coqueluche é uma tosse seca, sem secreção, geralmente. E para essa doença, Danúbia, tem vacinação? Quais são os cuidados? Qual é o tratamento? O tratamento. Então, toda pessoa que procura a unidade de saúde, um médico, e é feito esse diagnóstico ou a suspeita de coqueluche, todos os casos são notificados para a gente, né, enviar esse histórico para o Ministério. Sendo feito o diagnóstico, inicia-se o tratamento com um antibiótico, sendo que é uma doença transmitida por uma bactéria. Para se confirmar esse diagnóstico, é colhida uma secreção da nasofaringe, coloca-se, né, um suave, introduz no nariz da criança, do indivíduo suspeito, para se fazer o diagnóstico. E inicia-se o tratamento com um antibiótico. A prevenção, então, por ser de transmissão respiratória, durante a fala, o espirro, a tosse, a gente expele algumas gotículas e é assim que se transmite. Então, a gente evitar aglomerações, no período, geralmente as crianças que ficam muito próximas umas das outras, então higienização das mãos em todas as doenças, a gente fala, é um cuidado, né, que deve se prezar. E a vacinação, ela existe já no calendário. Então, é feita aos 2, aos 4 e aos 6 meses essa vacina, um reforço com 1 ano e 3 meses e outra com 5 anos. Então, as crianças, todas as crianças devem receber essa vacina. E essa vacinação é gratuita e oferecida nas redes municipais, nas redes estaduais, como que é? Isso, em todas as unidades de saúde do nosso município e de qualquer outro município, a gente encontra à disposição essa vacina para ser tomada. Eu agradeço então sua participação, Danúbia, e muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço. E o frio está chegando e para ajudar entidades assistenciais de Votuporanga, a presidente do Fundo Social, Juliana Marão, lançou na manhã de hoje a campanha do Agasalho 2014. Denominada Aquecer com Amor, a campanha tem como objetivo reunir grande quantidade de agasalhos e produtos para ajudar as entidades. As doações podem ser feitas até o dia 6 de julho em estabelecimentos comerciais de Votuporanga, nas secretarias e escolas municipais. Para mais informações, o telefone é 3421-7020. E agora vamos voltar a falar sobre o incêndio que aconteceu ontem em Votuporanga. Nossa equipe esteve no local esta manhã e o que encontraram por lá foi uma montanha de entulhos que foram retirados do interior das lojas. Os comerciantes prejudicados iniciaram uma campanha para arrecadar dinheiro para amenizar os prejuízos. A quarta-feira foi de desolação em frente aos prédios destruídos pelo fogo.
Funcionários voltaram ao local e ainda tentavam entender o que aconteceu. No dia seguinte ao incêndio, quem passou pela principal avenida do Pozo Bom se deparou com esta cena. Uma verdadeira montanha de destroços. O trabalho de remoção de objetos foi iniciado, mesmo antes da realização da perícia. Nossa equipe flagrou o momento em que funcionários de um escritório retiravam aparelhos de ar-condicionado. A PM foi chamada já que o local deveria ser preservado para o trabalho da polícia científica. Nessa loja, funcionários tentaram salvar produtos que não foram destruídos pelas chamas. Estou aqui no interior da loja de festas e o que se vê é um cenário de total destruição. Para se ter uma ideia, apenas em produtos o prejuízo é de R$600 mil. O estabelecimento de festas funcionava há 2 anos no local. Esta funcionária lançou uma campanha nas redes sociais e conta com a solidariedade da população para tentar diminuir o prejuízo. Gostaria de pedir para as pessoas que quiserem colaborar com a gente, porque foi um prejuízo enorme, uma perca total. Pelo chão, produtos totalmente queimados. O ambiente ainda está com temperatura alta. Ao fundo ainda foi possível encontrar fumaça. Esta vendedora disse que estava no estoque quando percebeu o início do incêndio. Eu estava aqui dentro da loja, aí eu precisei ir no estoque. Na hora que eu cheguei lá, eu já senti um cheiro de fumaça. Aí eu fui lá para o fundo, eu comecei a ver o fogo, eu vim para frente correndo, gritando. Aí a proprietária da loja, junto com outro funcionário, pegou os extintores e tentaram conter o fogo. Bom, é muito, muito triste mesmo, porque não sobrou nada. É muito triste. As causas ainda não foram apuradas. Segundo os comerciantes, nenhuma das lojas tinha seguro. Após o laudo, será decidido o futuro dos prédios. Nós fizemos uma avaliação preliminar, o prédio foi bastante afetado, tanto a parte térrea como a parte superior. Daqui a uns 2 dias nós teremos já uma averiguação final, feito o levantamento, e aí sim nós tomaremos as medidas necessárias, ou seja, se iremos recuperar o prédio ou se terá que ser demolido. E nós estamos mostrando durante toda esta semana uma série de reportagens especiais em homenagem ao Dia das Mães. E hoje você vai conhecer o desafio de ser mãe de gêmeos. Um sonho que se tornou realidade. Neuza ficou grávida e não sabia o sexo do bebê. Até então estava esperando apenas um. Uma gravidez, por sinal, com algumas complicações. Por isso o parto do primeiro herdeiro foi com 7 meses. E aí veio a surpresa. Ao invés de nascer uma criança, nasceram 2. Imagine só o susto. O enxoval que tinha comprado era para um filho. Na hora você fica apavorada, você não sabe se chora, se dá risada, se você fica feliz, se você está triste. Mas na hora foi assim, depois eu fui acalmando, vendo que eles estavam bem dentro do limite, que foram todos 2 para a incubadora. O médico falou que ela corria mais risco de vida, mas até então foi melhorando e passou super bem. Mas na hora foi um baque. Foram muitas dificuldades enfrentadas. Imagine só, primeiros filhos, a primeira experiência, uma situação bem complicada, mas que hoje se sente privilegiada em ver os 2 com saúde e bem educados. Era uma loucura, era só eu e minha mãe, eu Batista às vezes à noite, mas era muito difícil, não era fácil não. Hoje eu falo, nossa, eu vejo, eu fico assim, eu gosto de ver, mas não tenho mais saudades. Ser gêmeo tem lá suas vantagens, mas também não é mar só de rosas não. Sabe aquela história de que o irmão sente que o outro sente também? Jéssica confirma, é pura verdade. Que um sente, o outro sente também. Na época de escola, quando queriam alguém brincar com ele, judiar, tinha uma escola que tinha um orelhão dentro da escola. Eu ia na escola e ligava pra minha mãe, do orelhão, e minha mãe ia correndo na diretoria para ver o que estava acontecendo, até que uma vez ficaram brava comigo, que não era para avisar minha mãe. Era para avisar a diretora, que ela providenciava as coisas também. Bom mesmo é para a mãe. Amor aqui é em dose dupla. É bom e ruim, né? Bom porque, assim, nos momentos difíceis tem lá a tua irmã que sempre vai te ajudar, né? E nos momentos ruins é que sempre acontece alguma rusguinha, pega no pé, então... Só isso. E nesse caso de pegar no pé, quem seria? Ela e você, sua mãe? Os 2. Os 2.
Com a Fernanda também não foi diferente. Olha aí o casal de filhos gêmeos, João Guilherme e Maria Clara. Eles ainda estão só com 40 dias. A gravidez dela, ao contrário da de Dona Neuza, foi super tranquila. Mas o maior desafio de ser mãe em dobro está sendo enfrentado dia a dia. Olha, o lado bom é porque quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, foi uma sensação assim maravilhosa, né? Foi muito bom, uma alegria imensa. E, assim, é o carinho, o amor que a gente tem, nossa, que, assim, não tem nem palavras, né, pra gente estar falando. Para cuidar é um pouquinho complicado, né, porque na hora do banho, na hora do mamar, né, então minha mãe tá ficando junto comigo, tá me ajudando bastante. E porque, vamos supor, a hora que eles acordam junto, então aí eu dou mamar para um, né, no peito, e minha mãe segura o outro no outro peito, né, porque eu tô conseguindo dar o peito, agora que eu comecei a dar o complemento, né, e também na hora do banho, minha mãe me ajuda bastante. Ser mãe de gêmeos é uma tarefa muito difícil, mas para Fernanda isso tem se tornado mais prático pela ajuda da sua mãe. Eu tenho... resido em Fernandópolis, mas tenho ficado aqui direto, né? O primeiro mês foi um mês difícil, porque eles foram prematuros, e agora, partindo para o segundo mês, já está sendo um pouquinho mais fácil. Mas gêmeos é realmente muito complicado. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no nosso site tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.